Lucas capítulo 4, a partir do versículo 14. Vamos lá? Hoje eu quero ler com você esse texto, a partir do versículo 14, e é um momento que, enquanto a gente vai lendo, nós vamos compartilhando algumas coisas, ok? Eu espero não me demorar com você. Eu confesso a vocês, irmãos, eu não sei quem estava aqui no encontro, mas a gente está cansado, não está? Então, um cansaço forte sendo o corpo. A gente vai louvando o Senhor, vai adorando, e de repente a gente mas daqui a pouco o corpo começa a ceder, né? Eu acho que é vaidade, né? Vaidade não é fácil, irmãos. Mas vamos lá. Vaidade, né? Jesus voltou para a Galileia. Estou lá no versículo 14, tá bom? Vamos lá para a Bíblia. Jesus então voltou para a Galileia. Bom, Jesus voltou de onde, queridos? Jesus, ele tinha passado por aquele momento da tentação no deserto, onde ele venceu Satanás com todos os níveis de tentação que o ser humano enfrenta, né? Então, o diabo, ele tentou Jesus em todos os níveis que o ser humano iria enfrentar sobre a terra. O diabo fez isso com Jesus e foi derrotado por Jesus, obviamente. O diabo usou a própria palavra para tentar enganar Jesus. E é claro que ele não iria enganar. Ele ofereceu a Jesus tudo que o ser humano mais busca na face da terra: riquezas, poder, suprir necessidades. São as três coisas mais importantes que o ser humano busca. Ele quer suas necessidades supridas, o pão. Ele quer poder, ele quer riquezas. Então o ser humano trabalha o tempo todo para isso. E o diabo, lá na tentação, ofereceu a Jesus esses três elementos que o ser humano nessa terra mais deseja. E Jesus recusou e sempre disse: é do Pai, vem do Pai, vem do Pai, é do Pai, vamos adorar ao Pai. Ele não cedeu em nenhum momento. Saindo dali, daquele momento de tentação, 40 dias no deserto, Jesus então, ele volta para a Galileia. E a Bíblia diz que ele volta para a Galileia no poder de quem? No poder do Espírito. No poder do Espírito. Então Jesus, lembra quando ele foi batizado lá? Nas águas, e veio sobre ele o Espírito Santo. Então Jesus, ele andava no poder de quem? Do Espírito, ok? Ele andava no poder do Espírito Santo. E a Bíblia nos diz o seguinte: por toda aquela região se espalhou a sua fama. Então Jesus, diante de algumas coisas que já estavam acontecendo, milagres estavam acontecendo, o ensino de Jesus, Jesus começou a ficar famoso, ok? Não tinha lá, ele não era nenhum influencer da época, né? Não tinha o YouTube, não tinha o TikTok, seja mais o que for, né? Não tinha essas coisas, né? Facebook, mas Jesus, a notícia se espalhou do que estava acontecendo e Jesus começou a ficar muito famoso. Então todo mundo queria ver Jesus, todo mundo queria conhecer Jesus. E o que Jesus fazia? Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus já era visto como uma pessoa famosa, porque a fama de Jesus se dava pelos milagres, se dava pelo poder do Espírito, ou seja, do ensino com autoridade. E o ensino de Jesus, que ele trazia, então, gerava na vida das pessoas transformação, mudança. Então, quando você escuta alguma coisa que para você é uma coisa boa, uma mensagem agradável, uma mensagem que te alegra, que você fica satisfeito, milagres acontecendo, você começa a olhar para a pessoa e fala assim: esse é o cara, né? Esse é o cara, é esse que eu vou seguir, é ele que eu vou acompanhar, eu quero estar junto dele, eu quero estar junto dessa pessoa. E aí Jesus começou a ter essa fama. As pessoas, a Bíblia diz, que elogiavam Jesus, falavam bem de Jesus. E o texto vai continuar. Ele foi então a Nazaré, onde havia sido o quê? Criado. E no dia de sábado, ele entrou na sinagoga como era de costume. Jesus era judeu. Por ser judeu, no dia de sábado, então, eles se reuniam e ali estava Jesus, porque era costume do judeu. Jesus, sendo judeu, então, estava lá naquela sinagoga e foi ensinar, e as pessoas queriam ouvir Jesus, queriam ouvir seus ensinos, e como de costume, aconteceu algo extraordinário aqui. Nesse dia, já foi algo especial. Só que nesse dia, as coisas iriam começar a mudar para Jesus. Por que isso? Porque quando a gente prega a verdade, quando a verdade é pregada, a verdade de Cristo é pregada, coisas vão acontecer, e nem sempre são coisas agradáveis.
Porque a gente pode subir num púlpito, a gente pode pegar um microfone, a gente pode ir para uma TV hoje não, né? Internet, né? Já estava meio ultrapassado já a TV, né? Mas existe ainda muito. Você pode fazer tudo isso. E dependendo daquilo que você vai ministrar, quando você ministra a verdade, provavelmente você não vai ser muito aceito. E Jesus, até aquele momento, não é que ele não pregava a verdade, ele estava pregando a verdade. Só que os milagres chamavam a atenção das pessoas, porque todo mundo queria necessidade suprida, todo mundo estava em busca de alguma coisa que suprisse suas necessidades, a miséria do povo era muito grande, e Jesus estava ensinando com poder e autoridade. E de repente o que aconteceu? Ele naquele dia, como era de costume, só que naquele dia ele se levantou para ler. Era um costume que havia alguém e iria fazer um momento de ensino. Ok? Vamos dizer aqui mais ou menos, eu hoje me levantei e vim aqui para ministrar. Então, mas como de costume eu já faço isso. Mas naquele dia, lá em Nazaré, naquela sinagoga, Jesus então se levanta para ler o texto. E aí, pegaram o rolo, né, os pergaminhos, não é isso? Pergaminho, e pegaram o pergaminho de Isaías. Não tinha Bíblia como nós temos hoje, né? Dessa forma. Pegaram então o livro do profeta Isaías. E entregaram a Jesus, então, aquele pergaminho. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. E aí, Jesus foi e abriu. E encontrou o lugar onde está escrito. Olha só, ele foi para Nazaré, Jesus Cristo de Nazaré, e ele foi na sinagoga, e ele levantou-se para ler, e entregaram a ele, de maneira profética, ninguém sabia disso, obviamente, entregaram a ele, então, o livro do profeta Isaías. Quando ele recebeu o livro do profeta Isaías, ele abriu o livro, e onde ele abriu, não era caixinha de promessa, tá bom? Mas onde ele abriu estava escrito assim, era Isaías, na nossa Bíblia, né? Isaías 58, versículos 6, 61, 1 e 2, mas estava escrito assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Quando Jesus lê aquele texto, esse era um daqueles textos que o judeu, ele tinha era muito apegado, porque ele tinha uma promessa naquele texto. Era a promessa do Messias. Então eles acreditavam piamente que o Messias iria vir e que o Messias que viria iria libertá-los do Império Romano, ia libertá-los daquela escravidão romana. E o Messias faria exatamente o que ele está falando aqui. Esse Messias teria um poder e uma glória tão grande que formaria um grande exército, e esse grande exército destruiria o Império Romano e voltaria a ser, o povo de Israel a ser como era antes, grandes conquistadores e vencedores em toda a terra, porque viria o Messias. E aí Jesus, quando lê, todo mundo já estava feliz. Olha que palavra, olha que ministração, né? A leitura, eles trouxeram à memória, o Messias virá, o Messias virá. Então, a Bíblia vai dizer no versículo 20, Jesus então fechou o livro. E aí, irmãos, olha que interessante, pegou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. E aí todo mundo ficou olhando para Jesus, está o texto aí, ó, na sinagoga, todos ficaram olhando para Jesus. Vamos ver o que ele vai falar, vamos ver o que ele vai dizer. E aí, olha o que Jesus vai dizer no versículo 21, porque a partir daí, a coisa começa a mudar. A partir desse momento, vai haver o choque. Jesus vai e fala o quê? Ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Irmãos, para eu ler isso aqui e falar para você, é muito simples. Você está aí, sentado no seu lugar, ou talvez assistindo, pensando na opção de coisa, o que eu vou fazer amanhã, que não sei o quê, né? Eu tenho que resolver não sei o que na oficina, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que
comprar não sei o quê, eu tenho que ir para o trabalho cedo, eu tenho que viajar, eu tenho que passear, enfim, você está pensando uma porção de coisas aí, e eu sei que há uma batalha espiritual na sua mente nesse momento, porque tenta te levar para vários lugares nessa hora, né? Isso é normal, acontece com todo mundo, você não é o único, não será o último, nem será o primeiro, não é o primeiro. Nessa hora, todo mundo estava ali sentado, igual você assim, né? Obviamente eu não sou Jesus, mas vamos só como símbolo aqui, né? Interpretar aqui, e estava ali todo mundo olhando para Jesus. E Jesus vem, volta o versículo aí, isso, deixa aí. E aí Jesus vem, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Irmãos, eles estavam esperando isso há centenas de anos. Há muito tempo. Jesus, olha o que Jesus fala para os caras ali, está todo mundo ali, sabe, querendo ouvir alguma coisa de Jesus, e de repente Jesus fala assim: ei, hoje, agora, acabou de se cumprir a escritura que vocês acabaram de ouvir. E aquilo deu um nó na cabeça de todo mundo. Naquele instante, o que eles ouviram deu um nó. E alguns, eu fico pensando assim, imagina você lá no lugar do judeu, sentado, ouvindo Jesus, e Jesus fala, né? Lembra da promessa do Messias, que vocês aguardam, que nós aguardamos, vocês aguardam há tantos anos, do libertador de vocês, daquele que viria com o Espírito do Senhor, para trazer vista aos cegos, que não era só cura física, que era para trazer aquele que estaria cheio do Espírito Santo, para pregar as boas novas, para proclamar liberdade aos presos. Na mente deles, era tudo algo físico. Mas Jesus estava falando de algo espiritual, que ia além do que eles estavam pensando. Para proclamar liberdade aos presos, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Aleluia. E proclamar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor é o ano da liberdade. É o ano onde todas as dívidas são tidas zeradas. Você não vai dever mais nada. Oh, glória a Deus. Imagine, irmão. Hoje nós estamos decretando aqui o ano aceitável do Senhor. Um ano que suas dívidas todas zeraram. Acabou, você não tem dívida mais nenhuma. Oh, glória a Deus. Todo mundo quer um negócio desse, né? E talvez os judeus ali naquela hora ficaram confusos mais ainda, mas não está na data disso aí, não está nesse período. E Jesus está falando, está se cumprindo agora. Quando Jesus fala isso, a mente deles começa a dar um nó. Aí o texto vai dizer, todos até ali falavam bem dele. Gente boa, Jesus, está curando. Todo mundo estava admirado, né, com as suas palavras de graça que saíam dos seus lábios. Só que de repente, quando Jesus fala aquilo, aí começa a lançar a dúvida. Espera aí, hoje se cumpriu a palavra que foi lida? Mas ele não é só o filho de Jessé? Perdão, de José? Não é Davi, né? É só filho de Davi. Ele não é o filho de José? Quem era José? Lembra do José? Você nem lembra do José, né? José de Maria, que quase ninguém fala na Bíblia sobre ele. Aquele que não tinha relevância nenhuma, que era apenas um carpinteiro. Ele não era o filho de José, aquele homem simples? Como que ele está dizendo que ele é o Messias? Espera aí. E aí começou a confusão na mente deles, querido. E aí vem a primeira situação que acontece quando você começa a pregar a verdade. A primeira situação que acontece quando você começa a pregar a verdade é justamente a rejeição ou a indiferença por talvez você ou eu julgarmos as pessoas que estão pregando. Quem é esse cara? O que ele está falando? Quem é ele que está falando aí? Que é isso? Você começa a julgar as pessoas, você começa a avaliar as pessoas sem ao menos você conhecer as pessoas. Você não sabe de nada. E a sua rejeição geralmente vem de traumas que você já tem na sua vida, principalmente na vida religiosa. A maioria das pessoas que nós conversamos hoje, que
estão afastadas, por exemplo, da igreja do Senhor, se você perguntar, elas estão afastadas por frustrações e decepções com a igreja, com problemas que tiveram. E aí, se eu começar a falar isso, você já teve algum lugar que o pregador está falando, e aí você fala, parece que está falando comigo? Alguém contou alguma coisa para ele? Você não precisa contar nada para ninguém, porque isso acontece mesmo. Não foi, veio um anjo e me contou o que fez na sua vida, não sei de nada, irmãos. Porque é fato, isso acontece. E a primeira coisa que a pessoa que está ferida na sua alma, machucada, frustrada, decepcionada, a primeira coisa é rejeição. Ele começa a rejeitar, ficar indiferente, já mexeu comigo. E aí Jesus vai continuar, só que Jesus, queridos, quando eles falam aquilo, não é esse o filho de José? Aí Jesus começa, Jesus lhes disse, é claro que vocês me citarão esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faz aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum, vai lá, faz os milagres agora. Continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Nenhum profeta é aceito em sua terra. Você que fez o encontro e está aí, talvez feliz, satisfeito, né? Glória a Deus, aleluia, Deus fez algo na minha vida, agora vai fazer na minha família. Eu também creio que Deus vai fazer na tua casa, eu creio nisso, mas cuidado, você pode chegar lá todo satisfeito, todo feliz e querer profetizar, e as pessoas, você ficou maluco, você ficou doido, quero saber disso não, e você não vai durar muito tempo, isso aí você não aguenta, isso aí é coisa de final de semana, de igreja, amanhã você já está todo diferente de novo, amanhã você já está voltando para o mesmo caminho que você está, você vai ouvir disso tudo, porque as pessoas não darão crédito a você no primeiro momento, elas não te darão crédito, pode escrever o que eu estou te falando, elas não vão confiar em você. E talvez elas não estejam erradas quanto a isso, pelo fato delas também estarem frustradas e decepcionadas. E vivem dessa forma, e não conseguem sair do lugar onde elas estão, porque carregam esse peso sobre a vida delas. E Jesus vai continuar. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel. No tempo de Eliseu, o profeta, todavia nenhum deles em Israel foi purificado, somente Naamã, o sírio. Aí, irmãos, quando Jesus começa a falar isso aí, Jesus enfureceu, o versículo 28 vai dizer, o povo começou a ficar enfurecido, o herói virou bandido, irmãos, o cara do bem já virou mal, porque Jesus começou a pregar a verdade, Jesus começou a anunciar a verdade. Eu quero dizer algo para você, muito importante, se você pensa que será liberto e sarado, com alguém passando a mão na sua cabeça e dizendo, eu te amo só, esqueça disso, querido, porque eu e você precisamos ouvir a verdade, porque é a verdade que nos liberta, a verdade é Jesus, e a ação da verdade nos liberta. Alguém vai dizer para você que você sim está vivendo no pecado, alguém vai dizer para você que sim, os atos que você faz, ou que eu faço, nos afastam da presença de Deus. Alguém vai dizer para você que o inferno existe, e foi criado para o diabo e seus anjos. Alguém vai dizer para você que é fato que se você não seguir a Jesus, já está condenado. Porque essa é a verdade da palavra. Mas ao mesmo tempo, alguém vai dizer para você que é a solução. Ao mesmo tempo, alguém vai dizer para você que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Alguém vai dizer para você que você pode voltar para Deus. Alguém vai dizer para você que apesar de haver um inferno, também existe um céu. Alguém vai dizer para você que apesar das lutas que você enfrenta nessa vida por seus pecados, também existe arrependimento, também existe restauração, também existe liberdade. O problema é como eu vou lidar com a verdade que eu preciso ouvir.
Porque aqueles homens, quando ouviram a verdade, a Bíblia diz, eles ficaram enfurecidos, furiosos. E aí o versículo 29 vai dizer, levantaram-se. Aquele que foi bem recebido, olha, Jesus está aí, o cara está pregando, está trazendo, vamos lá. No final da palavra, meu irmão, a igreja esvaziou, vamos dizer assim. A igreja expulsou o pastor. Pegaram Jesus, expulsaram, levaram ao topo da colina. Você estava lá, Jorge? Você estava lá quando a gente foi no um local que eles dizem ser o topo da colina, lá em Nazaré, a gente foi lá, lugar bem alto, dizem ser os historiadores, ser o lugar onde levaram Jesus, que é o local mais alto, né? O topo de uma colina, sobre a qual fora construída a cidade, porque queriam atirar Jesus, lançar Jesus, queriam matar Jesus logo ali. E aí o versículo 30 vai dizer o quê? Jesus passou. Eu não sei como que aconteceu isso. Eu não posso dizer para você, porque a Bíblia não nos revela se estava todo mundo ali querendo jogar Jesus lá embaixo, como que ele passou no meio de todo mundo e foi embora. Então, não sei se ele abriu o mar de pessoas, né? Ou então ele cegou todo mundo, fica cego. Cegou todo mundo, ele passou. Eu não sei o que aconteceu, eu só sei que era todo mundo querendo jogar Jesus lá embaixo e de repente ele vai passar no meio de todo mundo e vai embora. Talvez eles ficaram discutindo quem vai jogar, quem não vai jogar, quem vai jogar, quem não vai jogar. Jesus aproveitou e saiu fora. Porque é isso que Jesus faz. Eu quero dizer a você, Jesus ama, Jesus perdoa, Jesus cura, Jesus salva. Mas se você rejeitar a verdade que Ele te traz, Ele vira as costas e vai embora. Essa é a verdade, querido. Ele mesmo chegou a dizer e disse, quando vocês entrarem numa cidade, e essa cidade não receberem vocês, sacode a poeira. Dá a volta por cima não, tá, irmãos? Sacode a poeira. E volta, vira as costas e vai embora. Deixa que o juízo será do Senhor, diz a palavra de Deus. O juízo é dele. Eu estava conversando com o Jorge, hoje já falei aqui, que nós estamos vivendo um tempo, que a coisa que mais, a gente falou aqui sobre isso, mais se fala sobre amor, já percebeu isso? O amor, o amor, o amor, o amor, agora tudo é amor. É o amor. É o amor. Tudo é amor. Né? Ah, por quê? Porque Deus é amor. Está gravado, não tem problema não. Eu desentoei mesmo, cadê tudo desentonado? Mas é a verdade, todo mundo fala do amor. É claro que estão cantando sobre o amor, é o amor eros. Vocês estão falando de amor na área sexual. É o amor de sexo, né, de relacionamento sexual. E aí, eu falava com ele, já falei aqui, vou repetir. Um teólogo disse há muitos anos atrás, disse, quando o amor for Deus, o mundo entrará em caos. Porque o amor virou Deus, porque dizem que Deus é amor. Então pegaram o amor e colocaram sobre Deus. E aí tudo agora é em nome do amor. Porque dizem que tudo é amor, então tudo é Deus. Só que o mesmo Deus que é amor, Ele também é fogo consumidor. Ele também é justiça. E não é possível você entender o amor de Deus sem entender a justiça de Deus. Porque se Deus é amor, Ele tem que ser justo. Não se separa amor e justiça de Deus. É impossível. Porque se há justiça, tem que ter amor. E se há amor, tem que ter justiça. Essas coisas se completam em Jesus. Jesus é o amor de Deus, a expressão máxima do amor de Deus. E também a expressão máxima da justiça de Deus. Foi por isso que Ele foi uma cruz e morreu. E derramou seu sangue. Porque é a expressão máxima do amor de Deus. Então, quando eu faço o que esses homens fizeram, quando eu desprezo a palavra da verdade, quando eu deixo de lado aquilo que Jesus está ensinando, Ele vai fazer exatamente, você não pensa, mas Jesus é amor, nunca me abandona assim, querido. Ele te deixa de lado, Ele vai embora. Mas Ele nunca vai me abandonar, nunca vai te abandonar se você se arrepender, se você se prostrar diante dEle, se você lutar contra o pecado, se você ao pecar se arrepender e confessar esse pecado, porque você vai errar e eu também. Então não pense que esse Deus
não vira as costas para as pessoas, porque Ele vira. E eu sei, pode parecer, poxa, eu pensava que Deus nunca virava as costas para mim. Ele vira as costas para aquele que não o busca de todo o coração. A Bíblia mesmo diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, porque vai ter um momento que você não vai encontrar mais, vai ter um momento que você não vai achar mais, vai ter um momento que você não tem mais como seguir a Jesus, e a hora é agora. Talvez você veio para o culto para assistir, poxa, eu quero sair daqui com a palavra de milagre, né? Com a palavra de restauração, da casa própria, do carro novo, do milagre, da cura do meu corpo, amém. Jesus faz tudo isso, querido, mas não é por isso que a gente segue a Jesus, porque Ele é vida. Essa palavra que Ele trouxe aqui, essa palavra continua ecoando até hoje. Por quê? Porque o Jesus, Ele tem o Espírito do Senhor, tinha o Espírito do Senhor sobre Ele. Ele foi ungido para pregar boas novas. Ou seja, a salvação, uma boa notícia. Se vocês estão condenados, se nós estamos condenados, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Não há condenação, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. São as boas novas. Ele foi enviado para proclamar liberdade aos presos. Presos. Existe tanta prisão na alma das pessoas, queridos. Cada dia que passa, quantas pessoas a gente conhece? Pessoas estão aprisionadas e muita gente aprisionada vivendo dentro de uma igreja evangélica. Não perdoa ninguém, só vive amargurado, não consegue ser salvo e livre. Jesus veio para dar liberdade, nos tirar da prisão. Ele disse, eu vou recuperar a vista aos cegos. Ou seja, não é a cegueira física. Eu sou doido para me livrar de óculos, mas não tem mais jeito. Mas não é isso que Jesus vai me curar. Ele pode até me curar, claro, se quiser. Mas a vista é você enxergar aquilo que você não vê espiritualmente. Quando Jesus entra na sua vida, escreve o que eu estou te falando. Porque que você que se converteu, que sabe do que eu estou falando. Quando Jesus entrou na sua vida, você começou a enxergar coisas que você não enxergava antes. Isso é um fato, todo mundo que se converteu aqui sabe o que eu estou falando. Você não enxergava, agora você enxerga. Por quê? Porque Ele tirou sua cegueira. Você está vendo coisas que você não via. E Ele vai dizer, eu vim libertar os oprimidos. Nós vivemos um tempo, opressão, queridos. O que é uma opressão? É como se estivesse sendo esmagado. Como que nós estamos nos sentindo nesses dias, queridos? É uma opressão, é como que se alguém quer esmagar você. Dias trabalhosos, os últimos dias serão dias trabalhosos, de opressão, todo mundo te pressionando, tem que ganhar, tem que conquistar, tem que vencer, tem que ser melhor do que o outro, o tempo todo. É uma opressão emocional, uma opressão sentimental, você tem que vencer, tem que conquistar. E Jesus disse, eu vim para libertar aqueles que estão oprimidos. E Ele vai declarar por último, e proclamar, oh glória, que todas as dívidas estão pagas. E aí, não é a dívida que você faz lá na Casa Bahia e no seu cartão de crédito, não. Antes fosse, você gostaria muito, né? Mas não é essa dívida. É a dívida que nós temos com Deus, que nenhum de nós pode pagar. Você pode ser uma pessoa boa, gente boa, gente boa. Você ser gente boa não paga a dívida. Você pode ajudar quantos pobres você quiser. Fazendo isso, você não paga a dívida. Porque a dívida já foi paga aqui, ó. Quando Ele subiu na cruz e foi pregado no madeiro, Ele estava pagando a minha dívida e a sua dívida. Só que é uma dívida eterna, que agora foi paga. Eu não preciso subir escadaria de joelho, eu não preciso fazer algo na esquina, eu não preciso fazer sacrifício nenhum, o sacrifício eterno já foi feito, realizado.
já foi pago. Aleluia! Não há nada que eu faça ou você faça que vai merecer alguma coisa de Deus. Por quê? Porque o sacrifício já foi pago. Nossa salvação, nosso ano aceitável é todo dia. Todo dia é nosso ano aceitável. Por quê? Porque Jesus habita em nós. E não é porque nós somos bons, é justamente porque nós estávamos condenados. Condenados. E agora, nós não estamos mais, porque estamos em Cristo Jesus. Amém? Fica de pé e dê um aplauso a Jesus mais forte que você puder. Glorifica o nome dEle.